Pouco mais de 4 anos e 180 sermões depois, nós estamos concluindo a exposição do livro de Isaías. E como será que o livro termina? O livro termina mais ou menos como começou, anunciando tanto a salvação eterna como a condenação eterna, como o juízo eterno. O livro manteve em tensão esses temas, os temas da promessa de salvação e alertas quanto ao juízo de Deus. Todas as sessões do livro foram marcadas por repetição de forma variada destes temas. E o livro, nestes 3 últimos versículos, trata também disso. Esta palavra final nos fala da esperança e da condenação. Nesses 3 versículos finais, notamos o intercâmbio de juízo e esperança. E como esse intercâmbio vai atingir um clímax final. E nós então notamos que no final da história, como nós conhecemos hoje, haverá uma salvação eterna e também uma condenação eterna. Que quando Deus concluir o seu plano para esta primeira criação, Ele vai concluir este plano, tanto com uma salvação eterna, como também com uma condenação eterna. Vamos ler Isaías capítulo 66, versos 22 a 24. Isaías 66, versos 22 a 24. Diz assim: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estarão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. No final da história haverá uma salvação eterna, é o que diz os 2 primeiros versos. Colocando isso dentro do contexto histórico de Isaías, do seu tempo e do seu livro, você que esteve acompanhando pelo menos a maior parte das mensagens de Isaías, notou que o livro e as profecias de Isaías abrangem mensagens ou contêm mensagens para pessoas do seu tempo. Por exemplo, ele fez convites de arrependimento para que o povo do seu tempo, os judeus, o povo de Judá, da cidade de Jerusalém, ali no final do século VIII, início do século VII, pudessem se arrepender e o juízo de Deus não caísse sobre eles. A descrição da teimosia deste povo, da rebeldia deste povo, mas há também convites, alertas para que aquele povo se arrependesse. Além de trazer mensagens para o povo de sua época, Isaías também proclamou mensagens para o povo de 1 ou 2 gerações depois. Seriam aquelas gerações que sofreriam o juízo temporal de Deus, Deus permitindo que eles fossem para o exílio. O juízo disciplinador de Deus viria na forma do exílio babilônico, já que o povo não havia se arrependido,
nem aceito a proclamação de arrependimento. E nestas mensagens para estas gerações de um tempo pouco depois, Isaías anuncia a restauração de Deus. São promessas de restauração. Ele demonstra que o juízo disciplinador de Deus não seria a palavra final de Deus para o seu povo. Mas Isaías também proclamou mensagens para os tempos da primeira vinda do Messias. Ele anuncia então que o Messias viria como servo sofredor e o seu sofrimento seria expiatório, isto é, o Messias seria o servo do Senhor que sofreria no lugar do povo de Deus, pagando pelo pecado deste povo, fazendo então um sacrifício suficiente para cumprir a justiça de Deus, pagando a penalidade da desobediência do povo. Mas há mensagens também para o período entre a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Cristo, e o final escatológico. E nessas mensagens, Isaías nos desafia, então são mensagens para mim e para você, que estamos nesse período, e nessas mensagens nós somos desafiados a confiar única e exclusivamente nesta salvação realizada pelo servo do Senhor. Somos conclamados ao arrependimento, somos chamados para nos arrepender e confiar somente na obra do Messias. E há também mensagens que anunciam o fim, que anunciam o tempo escatológico. E estes versículos situam exatamente nesse contexto. São mensagens que anunciam a salvação eterna e também o juízo eterno. Esta última sessão de Isaías tem seu início ali no capítulo 65, verso 17, quando é anunciado o novo céus e a nova terra. Então começa ali e conclui-se novamente com o anúncio de um novo céu e uma nova terra. No capítulo 65, verso 17, Deus diz: pois eu crio novos céus e uma nova terra. E aqui ele novamente fala desta certeza de um novo céu e de uma nova terra. Nesta sessão final, que começou lá em 65, 17, há tanto uma alternância temática como uma alternância literária. Nós temos versículos em prosa, textos em prosa e textos em poesia. Isaías tanto coloca as suas profecias aqui nesse momento numa forma poética, como também outras numa forma em prosa. E alterna o tema do juízo e o tema da salvação. Ele está alternando esses dois temas. E agora, no final, ele que havia anunciado a vinda de Deus, tanto como Salvador para restaurar o seu povo, mas também como Deus guerreiro, que vem para eliminar o mal e trazer a justiça e assim instalar o seu reino, ele anuncia a salvação eterna. E mostra que esta salvação eterna trará uma nova criação. Então Deus diz: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim. Isaías então nos mostra que aquele que uma vez criou céus e terra, aquele que no próprio livro de Isaías, lá no capítulo 1, verso 2, convocou os céus e a terra como testemunhas do pecado do povo de Israel. E no capítulo 44, verso 23 e 49, 13, ele convoca novamente céus e terra, desta vez para louvarem a obra do servo do Senhor. Agora, anuncia por uma segunda vez que ele vai criar, que ele vai realizar novos céus e nova
terra. A ideia aqui é de algo novo que ocupa o lugar daquilo que era antigo. Lá no capítulo 65, verso 17, nós temos esta proclamação de que Deus está criando, Deus vai trazer à existência novos céus e nova terra. Isso deve trazer à sua memória o primeiro versículo da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora ele anuncia: pois eu vou criar novos céus e nova terra. A ideia é que a ação de Deus para restaurar sua criação, para trazer a salvação eterna, há de incluir tanto o novo no coração de cada habitante desse novo céus e nova terra, como o novo em termos universais, o novo em termos de toda a criação. Podemos citar como exemplo as palavras de Jesus a Nicodemos. Quando Nicodemos então vai encontrar-se com Jesus, confessando até que ele acredita que Jesus é alguém que veio da parte de Deus, em virtude dos sinais que Jesus estava operando, Jesus diz para ele: ninguém vai entrar no reino de Deus senão nascer de novo. É necessário um novo nascimento, é necessário ser uma nova pessoa para entrar neste reino de Deus, este reino que culminará em tudo novo. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. A ideia é, se alguém está em Cristo, já pertence, já faz parte da nova criação, já está incluído neste mundo novo. A pessoa então tem um novo coração, ela nasceu de novo, ela passou por uma regeneração, isto é, um novo nascimento, e ela já está incluída nessa nova criação. Mas nós ainda não presenciamos esta nova criação. Essa nova criação, em sua forma plena e completa, se dará exatamente quando Deus fizer novos céus e uma nova terra. E este novo céus e esta nova terra contrasta com as angústias passadas. Por exemplo, capítulo 65, no verso 17, ele diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Mas ele está concluindo um pensamento que começou lá no verso 16, na última parte do verso 16 do capítulo 65. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos, pois eis que eu crio novos céus e uma nova terra. A ideia é que nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá angústias, não haverá sofrimento, não haverá aflição. As coisas passadas, aí no verso 17, não serão nem lembradas, não haverá memória delas. Esse novo céu e essa nova terra, então, criado por Deus, banirá a angústia, banirá o sofrimento causado ao povo de Deus. Esse novo céus, essa nova criação, incluirá a nova Jerusalém, como nós vimos no capítulo 66, verso 20, que fala da cidade de Jerusalém, tendo inclusive um templo onde Deus será adorado, e isso combina com o que é dito lá no livro de Apocalipse. Inclusive o Novo Testamento confirma esta verdade de uma nova criação. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 13.
O apóstolo Pedro, nesse contexto, está mencionando, então, que nós devemos esperar a vinda do Senhor. E aí ele diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça será finalmente estabelecida, a justiça reinará plenamente nestes novos céus e nova terra, nesta nova criação que Deus realizará. E veja também o livro de Apocalipse, o capítulo 21 e o verso 1, Apocalipse 21, verso 1. Na revelação mostrada ao apóstolo João, ele diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É promessa de Deus que na salvação eterna haverá novo céu e uma nova terra. Mas é promessa de Deus também que nesta salvação eterna, ou melhor, que esta salvação eterna incluirá o cumprimento de suas promessas para o povo de Israel. Deus escolheu um povo ali no Antigo Testamento, o povo de Israel, descendente de Abraão, para, através deste povo, cumprir o seu plano. Este povo, inclusive, era o povo de Isaías. Este povo se rebelou contra Deus, este povo quebrou as alianças que Deus fez com este povo, esse povo se manteve rebelde contra Deus, mas isso trouxe e traz ainda, e trará ainda também no futuro, penalidades, juízos temporais sobre este povo. As gerações de Israel que se mantêm rebelde contra Deus, sofrerão a devida penalidade, sofrerão o devido juízo. Mas isto não anula a aliança que Deus tem com este povo. E isso fica claro aqui porque Deus diz o seguinte: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estarão diante de mim a sua posteridade e o nome de vocês. Então note as declarações deste versículo. Deus diz: eu vou fazer novos céus e nova terra. Estes novos céus e essa nova terra estarão diante de mim. Vão ficar diante de mim. Serão permanentes. E ele reafirma aí que isto é um oráculo, isto é uma palavra, isto é uma declaração de Deus. Da mesma maneira, a posteridade de Israel e o nome de Israel permanecerão diante de Deus. Negar que a posteridade de Israel e o nome de Israel irão permanecer diante de Deus, à luz desse versículo, é também negar que Deus vai criar novos céus e nova terra. Porque Deus diz, ele diz, porque, ele está dando a razão, da mesma maneira como eu vou criar novos céus e nova terra, e da mesma maneira como esta criação permanecerá para sempre, o povo de Israel, a nação de Israel, isso é a posteridade de vocês, o nome de vocês, ele se dirigindo ao povo de Israel, vai permanecer para sempre. Temos aqui 3 profecias nesse versículo 22. Primeira, Deus vai criar novos céus e nova terra. Segunda, esta nova criação vai permanecer para sempre. Terceira,
a nação de Israel, também permanecerá para sempre. E isso já havia sido anunciado por Isaías no capítulo 48, verso 19. Isaías 48, 19. Também a sua posteridade seria como a areia, e os seus descendentes como os grãos de areia. E o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído diante de mim. Há aqui uma promessa, que é uma promessa que foi feita a Abraão, que os descendentes de Abraão seriam como a areia da praia do mar. E uma promessa que também foi feita ao rei Davi. Voltando a Isaías, capítulo 66, verso 22, quando ele diz: e a tua posteridade, a palavra usada ali, a tua semente, os teus descendentes viverão para sempre diante de mim, nos remete, em primeiro lugar, a Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus faz a promessa de um descendente da raça humana, um descendente da mulher, que derrotaria a descendência da serpente. Ele diz então que, como resultado do pecado, haveria uma guerra, uma luta entre dois reinos, entre basicamente duas nações, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Elas estariam em constante briga. Mas que no final, o descendente da mulher, ele iria esmagar a cabeça da serpente. É utilizada uma imagem muito comum naquela época e naquela região, de um rei, quando derrotava um outro rei, muitas vezes ele mandava trazer o rei derrotado diante dele, fazer com que ele deitasse no chão, e então ele colocava o seu pé sobre a cabeça daquele rei, simbolizando: eu venci, eu derrotei você, o seu povo agora está debaixo do meu jugo. E Deus usa esta imagem para mostrar que no final da história é a descendência da humanidade que derrotará a descendência da serpente. Em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, quando Deus chamou Abraão para deixar sua terra, deixar os seus parentes e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar, Deus prometeu que faria dele uma grande nação, que ele se tornaria uma bênção e que através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então haveria uma descendência para Abraão que abençoaria todas as famílias, todas as nações da terra. Quando Deus também fez uma aliança com o rei Davi, em 2 Samuel capítulo 7, através do profeta Natã, Deus anuncia uma aliança com Davi. Em 2 Samuel 7,16, Deus faz a seguinte promessa para o rei Davi: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Na resposta que Davi dá a Deus, numa oração que ele faz a Deus em resposta a esta promessa, no verso 19 nós lemos: e como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus.
Davi, entende que aquela promessa de Deus, de a casa dele, a dinastia dele, ter um trono eterno, era algo que seria não só para a sua família, mas que seria uma instrução, que seria algo que abrangeria, que incluiria toda a humanidade. Continuando então a ideia de um povo escolhido, uma dinastia escolhida para abençoar toda a terra. Então, quando Deus, voltando lá a Isaías capítulo 66, verso 22, diz que eu vou criar novos céus e nova terra. Estes novos céus e esta nova terra estarão para sempre diante de mim. Mas a tua semente, aí se dirigindo ao povo de Israel, ao povo de Isaías, e o teu nome também estarão para sempre diante de mim. Deus estava cumprindo a promessa feita a Abraão e a Davi, de que aquele povo, o povo de Israel, com quem ele fez uma aliança, este povo também estaria para sempre diante dele. Deus não anulou suas alianças com Israel, mas Deus promete que um dia ele vai restaurar este povo, no sentido de restaurar este povo como um povo arrependido, como um povo que abandonou a idolatria, como um povo que aceita o Senhor Jesus como seu Messias e irá se curvar diante de Deus. Esta salvação eterna, então, inclui uma nova criação, inclui a restauração do povo de Israel. Mas em terceiro lugar, agora indo para o verso 23, inclui também uma adoração contínua e universal. E de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá para adorar diante de mim, diz o Senhor. Você pergunta aí o que tem a ver a festa de lua nova. O calendário que o povo judeu seguia no Antigo Testamento era o chamado calendário lunar. Diferente de hoje, diferente de nós que seguimos o calendário solar. O calendário lunar, então, significa marcado pela lua, indica que toda vez que a lua nova aparecia, um mês estava se iniciando. Então, chegou a lua nova, começou um mês. E esse mês continuaria até a chegada da próxima lua nova, ok? E para marcar isto, Deus ordenou ao povo, lá no livro de Números, no capítulo 28, versos 9 a 15, que todo início de mês, isso é, toda vez que a lua nova aparecesse, eles deveriam o quê? Cultuar a Deus. Eles deveriam adorar a Deus. Eles deveriam ir ao tabernáculo e posteriormente ao templo para adorar a Deus. Então era uma prática do povo do Antigo Testamento ter cultos toda vez que o mês iniciava. Era uma maneira de marcar o tempo como um tempo que pertence a Deus. Está começando um novo mês e nós vamos adorar a Deus, agradecendo a Ele por esse novo mês que Ele nos concede e também reconhecendo que nós só teremos mais um mês, porque isso é devido a Ele. Então essa é a ideia de festa de uma lua nova a outra. Algumas versões, que talvez até você utilize, vai dizer de um mês a outro, porque eles já estão exatamente interpretando que a lua nova marcava, como de fato marcava, o início do mês. E também diz de um sábado a outro. Por quê? Porque o sábado sinalizava ali no Antigo Testamento o sétimo dia. Quando a obra da criação foi concluída,
a obra da criação de Deus estava concluída e Deus descansa, e sinalizava também que o povo de Israel pertencia a Deus. Então eles reservavam aquele dia para adorar a Deus. Agora o versículo aqui está nos dizendo que de uma festa, de um início de mês até o outro, e de um sábado até o outro, haveria o quê? Adoração. Ela não mais será só no início do mês, e não mais será só no sábado. Ela será contínua. Todos os dias haverá adoração a Deus. Então não seria mais algo marcado por alguns dias, conforme inclusive a nossa existência hoje permite, né? Não dá certo a gente estar reunido numa adoração todos os dias, então nós temos dias, mas ali não. No novo céu e na nova terra, na nova criação, uma manifestação muito clara de que Deus será prioridade em tudo, inclusive prioridade no tempo, é que a adoração será diária, a adoração será contínua. E essa adoração também será universal. Toda a humanidade virá para adorar diante de mim. E aqui nós temos mais uma verdade da salvação eterna. O povo de Israel será restaurado, mas não apenas o povo de Israel. Haverá pessoas de todas as nações, de todas as culturas. Lembra que quando Deus chama Abraão e diz o seguinte: através de você e da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra, eu vou abençoar todas as nações. Então a escolha do povo de Israel não foi uma escolha inclusivista, ou exclusivista, desculpe. Não foi um tipo de escolha para ser apenas o povo de Israel, mas foi uma escolha para que, através de Israel, outras nações conhecessem a Deus. E isso é testemunhado, por exemplo, veja o livro de Zacarias, capítulo 14, versos 16 a 21. E nesse capítulo 14 de Zacarias, nós temos a descrição também dos tempos escatológicos, tanto a restauração de Jerusalém e como a restauração dos povos para adorar em Jerusalém. Veja o que diz os versos 16 a 21. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguns dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem, nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. E vai continuar até o verso 21, mostrando então esta adoração universal de Deus. O próprio profeta Isaías já havia anunciado isso. No capítulo 19 de Isaías, os versos 23 a 25, diz assim: naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Assíria.
e os egípcios a adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Síria, obra das minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Talvez você pergunte, por que foi escolhido Egito e a Síria? Eram os povos, as grandes nações nas extremidades. A Síria na extremidade leste, naquela época de Isaías, lembra, era o grande assombro, a grande ameaça, e o Egito na extremidade oeste, que ameaçavam o povo de Israel. O povo de Israel vivia na tensão dessas duas ameaças. E aqui Deus está anunciando, olha, vai ter uma estrada ligando o Egito até a Síria. E essa estrada teria que necessariamente passar por Israel, passar por Canaã. Então a ideia é de uma unidade. E todos eles vão adorar o Senhor. Então, usando esses dois povos, Egito e a Síria, Deus estava anunciando através do profeta Isaías que a eternidade, a salvação eterna, no reino eterno de Deus, na nova criação de Deus, haverá nações, haverá salvos, melhor dizendo, de todas as nações, de todas as línguas. Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 7 enfatizam a mesma verdade. Pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas estarão adorando o Senhor. Então, o que será a eternidade? A eternidade será um povo totalmente igual? Não. Na eternidade nós teremos distinções culturais, distinções raciais, distinções então de povos e nações. Mas todos estarão adorando a Deus, certo? Deus é o Deus que tem criado um universo com diversidade. Vários tipos de pássaros, vários tipos de plantas. E na eternidade, no novo céus e na nova terra, quando a nova Jerusalém descer para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, haverá também essa diversidade de nações, mas todos unidos numa adoração contínua a Deus. Então nós teremos na salvação eterna essa plena felicidade das angústias, das tristezas não mais fazerem parte. Nós teremos a permanência, será uma criação que não será mais destruída. Nós teremos o restabelecimento, a restauração do povo de Israel, mas nós teremos também uma adoração contínua, diária e universal, com pessoas de todas as nações, não apenas o povo de Israel, mas pessoas de todas as nações adorando a Deus. Essa será a salvação eterna. Mas não será só salvação eterna. Haverá também uma condenação eterna. E o último versículo de Isaías diz isso. E eles sairão. Estes que vêm para adorar a Deus sairão. E verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Nessa descrição da condenação final, em termos bem vívidos, bem pictóricos, nós temos a manifestação da vitória do reino de Deus. A ideia aí, eles sairão e verão, o verbo que na minha versão é traduzido como ver, é utilizado no Antigo Testamento para falar do contemplar a vitória sobre os inimigos. Certo? Então fala, por exemplo, quando o povo de Israel
sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e no outro dia eles olham para a praia e veem o quê? Contemplam o quê? Os cadáveres dos egípcios, a derrota dos inimigos. Quando os filisteus prendem Sansão, eles pedem para trazer Sansão para que eles o vejam, o contemplem. Isso é, que eles se alegrem com a sua vitória. Então essa é a ideia. Daquelas nações que quando elas vêm para adorar a Deus, elas também contemplam a vitória de Deus. A vitória de Deus sobre os seus inimigos. A vitória de Deus vencendo a injustiça, banindo o mal. Então haverá uma lembrança constante de que um dia houve uma revolta na criação. Houve uma revolta contra Deus, mas que esta revolta foi derrotada. Agora, quem foram aqueles, ou quem serão aqueles que ficarão nessa condenação eterna? Note, verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. A ideia aqui é de alguém que se revolta contra o domínio correto, contra aquele que de fato tem o direito de mandar, tem o direito de dominar. Isaías capítulo 1, verso 2, logo no início do livro, você vai ver Isaías dizendo o seguinte: ouçam céus, deem ouvidos terra, eu criei filhos e eles estão revoltados contra mim. Então você nota aí a ligação desde o início até o final, céus e terra, e a ideia de rebeldia, de revolta. Aqueles então que se rebelaram contra Deus e se mantiveram revoltados, rebeldes, não quiseram se curvar diante de Deus, estes sofrerão esta condenação eterna. Capítulo 1, verso 28 de Isaías, ele faz uma equivalência dessa revolta com abandonar o Senhor, virar as costas para o Senhor. Eu não quero nada com Deus, eu quero viver minha vida do meu jeito. Eu quero conduzir minha vida da minha maneira, da minha forma. No livro de Oséias, no capítulo 8, verso 1, ele diz que essa revolta é rejeitar as instruções de Deus, é rejeitar os mandamentos de Deus. Então a ideia aqui é que os condenados serão aqueles que se insubordinaram, ficaram insubmissos à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, que decidiram guiar suas vidas conforme suas próprias ideias, conforme seus próprios desejos e não conforme as ordens de Deus. Estes que se mantêm em rebeldia sofrerão a condenação eterna. Não participarão da salvação eterna. Não participarão da nova criação. Não. Esses estarão na condenação eterna. Como escapar desta condenação eterna? Veja Isaías 46, verso 8. Fazendo aqui uma advertência contra a idolatria, através do profeta Isaías, Deus diz, Isaías 46, versos 8 e 9. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim.
o ato de abandonar a rebeldia começa com uma reflexão. Começa em trazer à mente de que só há um Deus. E que eu devo obediência a este Deus. Há um único Deus. E por existir um único Deus, Ele tem todo o direito de mandar na minha vida. E sempre que eu fico insubmisso a uma ordem dEle, a uma instrução dEle, a um mandamento dEle, eu me torno um rebelde. É isso. Eu estou em rebeldia. E caso eu não reflita, eu não aceite esse convite de ser chamado para lembrar, para pensar, para refletir, eu não vou fazer parte da salvação eterna, e sim da condenação eterna. Agora vamos ler também capítulo 53, Isaías, verso 12. Aqui é aquele texto que fala do sofrimento do servo do Senhor. E ele diz, eu vou dar, isto é, ao servo do Senhor, a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os rebeldes, é a mesma palavra. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos rebeldes intercedeu. Todos nós somos rebeldes contra Deus. Todos nós nos revoltamos contra o domínio de Deus em nossa vida. Mas somos chamados a pensar, a refletir, a reconhecer que só há um Deus e que Ele tem o direito de mandar na minha vida. E a aceitar o sacrifício do servo do Senhor Jesus Cristo, como suficiente para pagar por minha rebeldia. Então, como que eu escapo da condenação eterna? Refletindo, reconhecendo, eu sou rebelde contra Deus. Mas Deus me chama a refletir, a pensar sobre isso. E Ele providenciou um meio, o Filho dele, que morreu na cruz, pagando por minha rebeldia. E quando então eu reconheço isso, e abandono minha rebeldia, e deposito minha vontade, e me curvo diante desse Deus único, desse Rei soberano, eu deixei de fazer parte do reino dos rebeldes e passei para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Eu nasci de novo. Eu passei a pertencer à nova criação. Mas, se eu persisto em me manter rebelde, em querer fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, o resultado será esse aqui, de Isaías 66, 24. Uma condenação eterna, que será a vitória de Deus contra o mal, uma condenação eterna contra os rebeldes, mas uma condenação eterna que manterá a corrupção, que incluirá a corrupção. Isso é visto na figura do verme, que nunca morre. A ideia de verme aqui é de animais, né, aqueles animais pequenos que destroem plantas, destroem pessoas. E a figura é de corrupção. Algumas vezes você pode guardar um certo alimento
E depois de um tempo você vai abrir e descobre o quê? Um bocado de vermezinho comendo o alimento. O que é aquilo? O alimento foi corrompido, se corrompeu, não é? Então acontece com frutas, não é verdade? Você tem lá uma fruta, de repente você corta a fruta e tem lá um verme. Essa é a ideia. O pecado corrompe. E vai continuar corrompendo, inclusive na eternidade. A pessoa já condenada. Mas o pecado vai continuar corrompendo sua vida, corrompendo sua natureza. É uma corrupção que não terá fim. O verme nunca vai morrer. A natureza da pessoa vai continuar sendo eterna e constantemente corrompida. Mas além disso, um sofrimento. E o fogo não se apagará. O juízo de Deus, como um fogo constante, que não se apaga. Você lembra de alguém que citou esse versículo de Isaías? Ou pelo menos parte dele? Veja Marcos capítulo 9. Aqui Jesus está advertindo o seguinte: olha, se você está sendo impedido de me seguir por causa de alguma coisa, aí Jesus usa exemplos, né? Se a sua mão está levando você a tropeçar, isso é, você está impedido de me seguir, você fica caindo, deixando de me seguir por causa de sua mão, Jesus diz o quê? Corte a sua mão. Porque é melhor você entrar na vida tendo uma mão só, do que ir para o inferno tendo as duas mãos. E aí ele acrescenta: para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. E ele vai repetir no verso 46 e no verso 48. Todos nós temos hábitos, costumes, desejos que se rebelam contra Deus. E algumas vezes nós queremos seguir a Deus, mas não queremos abrir mão de alguns desses hábitos, desses costumes e desses desejos. A gente quer seguir a Deus, mas manter ainda uma parte da nossa rebeldia. E o que Jesus está dizendo aqui? Se há algo em nossa vida que nos impede de nos curvarmos completamente a Deus, de nos entregarmos completamente a Ele, corte isso da sua vida. Abandone isso na sua vida. Por mais desgosto temporal ou prejuízo temporal que isso vai trazer a você. Porque é melhor você sofrer a perda de alguma coisa aqui. É melhor você ter um sonho não realizado aqui. É melhor você não ter desejos realizados aqui e ir para a salvação eterna, do que manter os seus desejos, manter os seus sonhos que te atrapalham de seguir a Deus e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Jesus reafirma essa condenação eterna que está aí no livro de Isaías. E diz assim lá em Isaías: e eles serão um horror para toda a humanidade. A ideia é que será algo que vai causar repugnância, abominação para toda a humanidade. Esta palavra na língua
do Antigo Testamento, que aqui foi traduzida como horror, só aparece uma outra vez. É lá no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 2, no mesmo contexto de tema. Daniel 12, verso 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror, repugnância, contaminação eterna. E aí você pergunta, mas o que isso está fazendo no novo céu e na nova terra? Pensou nisso? As pessoas vêm para adorar a Deus, e aí elas vêm, os condenados. Um lembrete eterno do resultado do pecado. A nova criação, com toda a sua alegria, com toda a sua paz, com toda a sua transformação, incluirá uma lembrança constante, uma lembrança eterna do prejuízo causado pelo pecado. Isso estará marcando toda a eternidade. Nem todos serão salvos. A salvação alcançará todo tipo de pessoa, mas não cada pessoa. Aqueles que se mantiverem rebeldes estarão na condenação eterna. O que isto significa para você? E até perguntando de forma mais abrangente, o que foi a exposição desse livro, do livro de Isaías, para você? O que isso produziu em sua vida? Você acompanhou a mensagem do livro, que fala de que há um único Deus, que nossa confiança deve estar exclusivamente nele, e que ficar contra ele é ter um outro destino? O livro de Isaías então nos mostra que há um só Deus, mas há duas categorias de pessoas. As pessoas que se curvam diante desse Deus e o obedecem, e as pessoas que se mantêm rebeldes contra esse Deus. E, consequentemente, só haverá dois destinos: salvação eterna ou condenação eterna. Só há um Deus. Mas há dois tipos de reações a esse Deus: a obediência, a submissão ou a rebeldia. E isso determina o destino: salvação eterna ou condenação eterna. Nessa descrição final de Isaías, onde você se encontra? Qual é a tua expectativa? A da restauração de todas as coisas, da salvação eterna ou da condenação eterna? Isso depende de qual sua atitude para com Deus hoje: obediência ou insubmissão. Amém.